Olá, sejam todos bem-vindos. Espero que estejam bem, com saúde, em casa, se protegendo, né? Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4 do nosso livro, O Brasil entre o Ouro e a Rebeldia. Vamos falar da estrutura da mineração no Brasil colonial e do período pombalino. Na próxima semana, né, no próximo vídeo, eu trato da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, dessas revoltas, né, consideradas aí emancipacionistas, e um pouco da cultura, né, do barroco, das transformações na estrutura da cultura e da sociedade brasileira nesse período da mineração, né, por conta, inclusive, da mineração, essas mudanças na estrutura social. A gente vai fazer algumas comparações, né, do que a gente tinha na época no Nordeste e como o Sudeste, por conta da mineração, se transforma. Então, nessa aula de hoje, a gente fica com esses dois assuntos, tá? Eu vou tirar esse quadradinho aqui e sejam todos bem-vindos. Vamos ao trabalho. Pronto. Vamos começar com a mineração. Aqui a gente tem uma imagem de uma cidade, né? Então essa é uma primeira grande diferença entre a região da mineração e tudo que a gente tinha no Brasil até então. A gente está falando de um Brasil que, para se ter ideia, tinha mais ou menos 300 mil habitantes no total, e sem se considerar a população indígena, né? Estamos falando dos colonos, daqueles que vieram e que se misturaram, e também com indígenas e africanos trazidos para cá desde 1500. Então, por volta de 1700, quando começa a mineração, a gente tinha no Brasil algo em torno de 300 mil habitantes. Tá? A maior parte desses 300 mil habitantes vivia no campo, viviam em fazendas, principalmente na região Nordeste, principalmente no litoral, produzindo cana-de-açúcar, tá? Plantando e produzindo cana-de-açúcar para fazer açúcar para exportação. Algumas outras culturas que a gente tinha também, como do tabaco, do algodão, do cacau, tá? Elas tinham menor importância econômica em relação ao açúcar. Então a gente tem um período aqui em que o açúcar ele estava em decadência. A concorrência holandesa fez com que o açúcar brasileiro entrasse em decadência. Os holandeses que tomaram o Brasil por algumas décadas, eles foram expulsos do Nordeste, mas levaram consigo toda a ciência de como cultivar a cana-de-açúcar e produzir o açúcar, e passam a fazer isso nas Antilhas, na América Central, e ainda mais próximo, né, do mercado consumidor, do principal mercado consumidor, que era a Europa. E Portugal estava num mau pedaço, né? Portugal estava em dificuldades. E é quando é descoberto o ouro no Brasil. E isso vai dar uma nova força para Portugal e uma nova dinâmica para o Brasil. Então, se a gente tinha uma população que vivia basicamente no campo, espalhada na zona rural, agora a gente vai ter uma população concentrada no mundo urbano. Então a gente tem aí, surgem muitas cidades e crescem rapidamente com uma estrutura muito diferente das pequenas cidades que a gente tinha até então, né? Com exceção de algumas capitais no Nordeste, a gente tinha pequenas vilas, e aí elas contrastam muito com a opulência, tá, das cidades que surgem na região das Minas. Então você vê uma cidade aí, nessa foto dá para ver uma cidade incrustada, né, encravada no meio das montanhas. Isso porque o ouro foi descoberto na região de Minas Gerais, na região central, né, uma região que geograficamente é coberta de montanhas, repleta de montanhas, e essa é uma imagem de Ouro Preto.
uma das principais cidades mineradoras. E a gente vai entender por que também que surgem essas cidades, né, no entorno das minas, na região das minas. Tá? Então, a primeira questão que eu quero levantar para vocês aqui é essa. O surgimento de cidades, de grandes edificações, você vê que são casas muito bem construídas, né? Para você ter uma ideia, essas construções aqui são do século XVIII. Essa foto, se não me engano, foi tirada em 2010 ou por aí. Foi uma das últimas vezes que eu visitei a cidade e tirei essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? A igreja central, uma outra igreja muito importante aqui, que tem inclusive uma imagem muito bonita que a gente vai ver na próxima aula dentro dessa igreja aqui, tá? As características gerais desse período. Olha, o início do processo de mineração, então o ouro é descoberto em 1698, mas a gente pode arredondar aí em 1700 para ficar fácil de lembrar, não tem problema não, tá? Mineração a gente fala século XVIII, tudo bem? Mas o ouro foi descoberto no finalzinho do século XVII. E nessa região, uma região no interior do país, que não tinha uma vila, uma cidade, não tinha nada, né? Aliás, tinha muita mata, muita floresta, índios, animais peçonhentos, e houve uma grande carestia. O que quer dizer isso? Uma falta de tudo. Às vezes a pessoa ia para lá, acontecia muitos casos da pessoa ir para a região mineradora, encontrar ouro e morrer de fome. Ser encontrado morto por doença, por estar mal alimentado, né? E perder as forças e não conseguir nem sair da região e ser encontrado morto e ter ouro nos seus pertences. Tá? Então, o início do processo foi bastante difícil, bastante complicado, né? Essa mineração, ela fez com que ocorresse uma grande migração para a região das minas. Então, logo a descoberta do ouro, a notícia corre, e aí colonos de diversas regiões do Brasil vão para a região das minas e de Portugal. De modo que, se a gente tinha aqui em 1698 algo em torno de 300 mil habitantes, a gente vai chegar mais ou menos em 1780 com mais de 3 milhões de habitantes. Quer dizer, a população cresce 10 vezes, né, em número, em um prazo aí de 80 anos, ou menos até do que isso. Então, o ouro fez com que a colônia Brasil fosse desejada, né? Então, muitos portugueses vieram para cá e muitos deixaram, né, suas terras, ou as fazendas em que trabalhavam e foram tentar conseguir a vida, né, melhorar de vida na região na região das minas. E, como eu havia dito, o Nordeste já passava por dificuldades, né, com a concorrência do ouro, com a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas. E com a descoberta do ouro, a gente tem um deslocamento do eixo econômico, e a importância maior que se dá não é mais no Nordeste, mas sim no Sudeste. Tá? O Sudeste, a partir desse momento, se torna o eixo econômico, a parte mais pungente, mais forte economicamente do Brasil. De tal sorte que a própria capital, que era em Salvador, vai ser transferida para o Rio de Janeiro em 1763. Para quê? Para ficar mais perto da região das minas. O Brasil passa a se conhecer, porque até então a maior parte das pessoas viviam numa fazenda, isoladas umas das outras, fazendo contatos no máximo com uma cidade mais próxima ao litoral, onde chegavam mercadorias, muitas vezes vindas da Europa, que eram compradas, levadas para a fazenda, e no mais, o que precisava se produzia na fazenda. Agora não. Agora a gente vai ter uma população que vai ser urbana, não mais rural, que não vai ter esse espaço para criar as coisas, né? Isso não quer dizer que não vai ter fazendas na região das minas, que não vai criar também as coisas, sim.
né? O gado vai ser levado outros animais, vai ter plantação também. Mas a maior parte das pessoas que vai para a região das minas vai com interesse ou de minerar ou de vender para os mineradores. Tá? Então, a descoberta do ouro ela provoca essa que a gente chama de dinamização do comércio interno, ou seja, torna-se dinâmico, efervescente, forte, movimentado e faz ligar regiões que até então não se conheciam. Então a gente vai ter animais vindos do sul do país, mercadorias levadas da região de São Paulo para a região das Minas, vindas do Nordeste descendo para a região Sudeste, né? Então a gente vai ter uma conexão entre a colônia, não só de pessoas, mas de mercadorias e de notícias, né? de cultura. Então a gente vai ter uma dinamização que é do comércio, mas uma dinamização também cultural. Tá? Culturalmente, o brasileiro, né, que era até então um colônia lá no Nordeste, isolado lá, outro no Sul, outro no Sudeste, ali na região de São Paulo, eles passam a ter mais contatos uns com os outros. A urbanização, que é um efeito, acho que é melhor a gente já falar disso agora, né, que eu citei isso, porque é o seguinte, quando se encontrava ouro numa região, logo, e a gente vai falar disso, logo Portugal estabelecia um posto de fiscalização nessa região, para cobrar os impostos e para regulamentar e para estabelecer a ordem no local. E ali no entorno das minas vão nascendo os comércios, vão aparecendo os postos de fiscalização, vai aparecer também os postos de justiça. Então vão sendo criados prédios, edifícios para comportar essa administração da região das minas e também o comércio em geral que cresce ligado ao ouro para abastecer a região. Uma parte dessas pessoas que vão para a região das minas, né? E aí é uma questão interessante, porque logo no começo da mineração, quem descobre o ouro são os bandeirantes, né, que vêm da região de São Paulo, e aí ocorre uma guerra, uma grande batalha entre os bandeirantes e os que vêm de fora, os chamados emboabas, né, os bandeirantes chamavam esses que vinham de fora de emboabas, e aí dessa guerra dos emboabas, né, os bandeirantes são expulsos e vão mais para o interior do Brasil ainda e vão descobrir ouro em Mato Grosso e em Goiás. A nossa região aqui que a gente vive, ela era um canal de comunicação entre São Paulo e as Minas, em Mato Grosso e Goiás. E aí a nossa região era um entreposto comercial, um ponto de parada, né, para abastecimento, para descanso, para a jornada entre a região produtora, de onde vinham muitos dos produtos produzidos aqui e importados, que vinham de São Paulo, passavam aqui pela nossa região do Triângulo Mineiro, e aí surgem cidades como primeiro Sacramento, depois Uberaba, e mais Araguari, depois Uberlândia, também surge nesse contexto, de uma passagem de entreposto comercial, tá, para a região do ouro em Goiás. Mas a maior parte do ouro estava em Minas Gerais, e esse ouro ele era extraído basicamente de duas maneiras. Tá? Por meio tinha o ouro de aluvião, tá? E o ouro em pó. O que era esse ouro de aluvião? O ouro de aluvião era o que tinha em menor quantidade, que era encontrado no leito dos rios, dos riachos, né? Que era as pepitas de ouro, muitas vezes o ouro misturado, incrustado, né? Em outros metais, em outras rochas. E aí o que o minerador fazia? O minerador que tinha poucos recursos, como esse da foto que a gente está vendo aqui, ele pegava esse instrumento chamado bateia e passava aqui no cascalho e roda essa bateia misturando a água.
O material mais leve, de menor densidade, vai indo para a borda e cai da peneira, da bateia. E o ouro, que é mais pesado, mais denso, ele vai se concentrando no meio. Então essa é a faiscação, essa técnica aqui. Chama faiscação porque diz que o ouro, quando você roda a bateia que tem ouro, que você vai lavando esse ouro numa água, ele brilha à luz do sol como faíscas. Então por isso faiscação. A imagem que eu coloquei para ilustrar o vídeo é uma lavra. Já é uma estrutura bem maior, é para quem tinha dinheiro. Aí a gente faz um desvio no curso do rio, aí vocês vão perceber pela imagem. Depois, se tiver curiosidade, volta lá nessa imagem. Aliás, deixa eu colocar ela aqui, eu tenho ela aqui fácil. Deixa eu ver aqui, peraí. Documentos, terceiro, não. Vocês, segundo ano, aqui. Essa imagem aqui, ó. Isso aqui é uma lavra. A gente tem aqui, ó, um desvio do curso do rio. A matéria mineral, ela passa construído aqui uma espécie de uma escadaria para que a matéria mineral passe aqui e aqui você vai separando o cascalho do ouro. Mas percebam, olha essa estrutura como é grande. Né? É necessário fazer um desvio do curso do rio para poder tirar um pouco da água dele e deixar um mínimo para você poder fazer essa estrutura de escadinha aqui para separar o cascalho do ouro. Olha quantas pessoas trabalhando aqui, tá? Aqui já eles estão o ouro em menor quantidade, mais fininho. Ele passa pelo processo de lavagem e aqui eles estão batendo essas peças aqui que são de couro para poder tirar o ouro. E eu vou explicar isso também. Mas olha quantas pessoas trabalhando aqui. E olha a cor dessas pessoas. São todas pretas. Todas são escravizadas, trazidas da África para o Brasil para trabalhar nas minas. Então quem tinha muito dinheiro, né? Aqui a gente vê uma figura branca aqui controlando o trabalho. Quem tinha muito dinheiro para poder controlar essa estrutura fazia as lavras. Mas esse ouro de aluvião, esse ouro que estava aqui no leito dos rios, ele acabou mais rápido. Ele tinha menor quantidade. A maior quantidade de ouro ela foi descoberta dentro das montanhas. É o chamado ouro em pó. E aí sim, aqui precisava ter recursos maiores para poder explorar. E não era só cavar a montanha, porque senão ela desaba em cima de você. Havia uma necessidade também de ter uma estrutura, uma espécie de uma engenharia de minas, né? Primitiva, para poder construir esses túneis e extrair o ouro, encontrar o chamado veio do ouro. Aqui é uma foto que eu visitei uma mina, eu tirei essa foto da entrada da mina. E tá vendo essa lateral aqui que tem um buraco? Pois é, essa imagem aqui, ó, esse recortezinho aqui, é uma foto que eu tirei assim, ó, de lado, tá? Da lateral dessa parede. É um buraco. Porque o ouro retirado aqui, o ouro em pó, ele vem entremeado, misturado com argila. E aí o escravo tira essa matéria, traz aqui e coloca nesse buraco, vai encher nesse buraco. E aí outros retiram desse buraco e vão fazer a lavagem desse ouro para tirar a argila e ficar só o ouro. Aqui esse buraco é chamado de bucho. E aí tinha uma ditada assim, que só comia quando o bucho tivesse cheio. Então só alimentava-se os escravos depois de um tempo de trabalho em que o bucho da mina estava já cheio. Então a extração do ouro era feita principalmente por essas técnicas. Agora, a parte importante que a gente tem para falar aqui é com relação à fiscalização e à tributação, né? Então vamos lá. Onde tinha ouro em grande quantidade, se estabelecia um posto de fiscalização chamado Intendência das Minas. Então, toda região em que se encontrava uma quantidade grande de ouro, mesmo que fosse relativamente próxima uma mina da outra, um conjunto de minas muito próxima ganhava um órgão de fiscalização, a Intendência das Minas. Esse órgão de fiscalização era ele responsável por
tributar o ouro. Como era feita essa tributação e essa fiscalização? De todo o ouro que fosse retirado, Portugal ficava com 1/5, tá? Com 20%. 20% é o chamado, então era o principal imposto, 1/5, por isso o nome quinto. E daí a expressão quinto dos infernos, né? Talvez vocês já tenham ouvido essa expressão, né? Alguém com muita raiva vira para o outro e diz, vai para o quinto dos infernos. Né? De onde surgiu essa expressão quinto dos infernos? Era o ódio dos mineradores de ter que dar 20% de tudo que produziam para a coroa portuguesa. Eu queria ver se eles estivessem vivendo no Brasil hoje, né? Eu pago na folha de... Só o meu imposto retido na fonte é de 27,5%. Né? Então não sei o que esses caras estavam reclamando. O imposto deles estava bem razoável se comparado com o imposto que a gente paga hoje. Bom, mas mudando de assunto aqui, né? Voltando para o nosso assunto, esse ouro, para ser quintado, muita gente escondia, né? Não queria pagar o quinto e tentava contrabandear e vender esse ouro por baixo do pano. Mas aí o que acontecia? O que Portugal fez? Criou uma lei de que era proibido que o ouro circulasse em pó ou em pepitas. Então o ouro só poderia circular depois que ele fosse transformado em barras. E aqui a gente tem exemplos de barra de ouro com a data em que ela foi produzido, com informações aqui do local onde ele foi extraído, tá? Então, cada barra de ouro dessa conta também uma história de onde ela veio e de como, né? De onde que ela surgiu. E aí, então, para evitar o contrabando, Portugal cria as casas de fundição. Então, o ouro em pepita, o ouro em pó vai ser transformado em barra e ali vai ser retirado o quinto. Também um outro imposto foi criado, que era a captação, que é o imposto sobre cabeça, né? Então, para você estar na região das minas, você tinha que pagar um imposto. Então, esse imposto ele entrou e ele saiu mais de uma vez em uso, tá? Ele entrou em uso e desuso mais de uma vez, e ele era muito polêmico, né? Porque, vamos supor, se eu não estou minerando, eu tenho que pagar o imposto, né? Parece injusto. Se eu tenho um escravo, eu tinha que pagar por todos os escravos que eu tinha, independente deles estarem trabalhando na mineração ou não. Então esse foi um imposto muito contestado que entrou em uso e acabou no desuso, tá bom? Mas é importante saber que se alguém perguntar a captação, imposto cobrado por cabeça, por cada um que está na região das minas. Então essa era a estrutura para vigiar o ouro, tá? Cria-se a intendência das minas, cria-se as casas de fundição, cobra-se 1/5 de tudo que é retirado. Mas não foi só ouro que foi encontrado, também foram encontrados diamantes. E aí, criado uma intendência especial, que era a intendência dos diamantes. Agora, enquanto o ouro, qualquer um podia ir lá e poder explorar, claro que com a regulamentação. Vamos supor, se você encontrasse uma nova jazida de ouro, uma nova região onde tinha ouro, você tinha que informar a intendência das minas mais próxima. A intendência ia lá, verificar o local, dividir em lotes, e aí você que descobriu, você ia ter direito a escolher o primeiro lote. Os outros lotes, eles eram fornecidos às pessoas que tinham maior capital, maior condição econômica de minerar. Tá? Então percebam, não era também assim um oba-oba, tá? Havia uma fiscalização e você tinha espaços para poder, onde já se tinha descoberto o ouro, esses lotes eles eram controlados. Agora nada impede que você livremente vá procurar o ouro onde ninguém nunca encontrou e encontre o ouro. Mas se encontrar tem que informar a intendência das minas imediatamente. Agora com relação aos diamantes, não. Diamante era monopólio régio, ou seja,
Monopólio, controle nas mãos de um só. Quem? O rei. Todo ouro, todo diamante encontrado pertencia ao rei. Então, se você encontrasse diamante, você tinha que entregar, não podia ficar com ele. E essa região do diamante, o chamado Distrito Diamantino, onde hoje a gente tem a cidade de Diamantina, essa região ela era fechada. Então, para entrar na região das minas, você podia entrar e sair. Tinha fiscalização? Sim, mas podia transitar. Já na região dos diamantes, não. Só com autorização para entrar ou para sair. Agora, não era o rei que vinha aqui minerar diamante. Então, ele entregou, né, esse direito a contratadores. Né? O primeiro foi o Diogo Fernandes, tá? Que minerou durante muito tempo. E depois a concessão foi passada para o filho, o João Fernandes, que escandalizou a sociedade da época ao se casar com uma negra, né, a Chica da Silva. Aí depois essa história nós vamos contar quando a gente for falar da sociedade. Mas Diogo Fernandes foi um dos homens mais ricos, não só do Brasil, como de Portugal. Ele era tão rico, mas tão rico, que ele foi um dos que mais contribuiu para ajudar a reconstrução de Lisboa no terremoto que teve na cidade. Nós vamos falar disso mais para frente também. E comprou o direito para o filho de continuar explorando os diamantes. Tá? Então, o contratador João Fernandes, que se casou com essa escrava, ele era um cara riquíssimo. Tá? Ele chegou a construir um lago artificial para ela passear num barco. A gente vai falar mais quando a gente falar da sociedade, eu volto a falar dessa questão aqui da Chica da Silva, que foi inclusive novela da Rede Globo, tá? Foi da Rede Globo? Eu acho que foi da Globo. Tá, teve uma novela com a Chica da Silva. Essa aqui é aquela atriz famosa, esposa do Lázaro Ramos, que eu sempre esqueço o nome dela, mas me desculpem, esqueci o nome dela aqui. Depois vocês coloquem aí no comentário me lembrando o nome. Esse aqui é a capa de um disco, viu, gente? Eu sou da época do disco ainda, então as novelas, a trilha sonora das novelas, não tinha internet para você ouvir música de graça no YouTube ou o que seja. Então a gente tinha que ou ouvia no rádio e aí punha a fita para gravar, ou tinha que comprar o disco e aí gravava do disco, né, na fita para poder ouvir as músicas. Então um dos produtos que a novela vendia era a trilha sonora, tá? E aqui a gente tem a trilha sonora da novela Chica da Silva. Bom, então a gente falou agora um pouco da fiscalização, da tributação. Agora vamos falar de uma figura fundamental em todo esse período, Marquês de Pombal, né? E o período em que ele governou Portugal a gente chama de período pombalino. Mas quem era, né, Pombal? O nome dele era Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele governou Portugal? Sim, ele governou Portugal. Mas ele era o rei? Não, ele não era o rei. Ele era o que a gente chamaria de primeiro-ministro, ou um super-ministro, tá? Que governou entre 1750 e 1777. Ele foi responsável por introduzir em Portugal uma série de modificações e modernização administrativa. É o chamado despotismo esclarecido. Lembra disso? Lembra que o iluminismo vem e vai criticar o mercantilismo? Que o iluminismo vem colocando questões de modernização econômica? Pois é, essa modernização econômica foi feita mesmo mantendo o absolutismo em alguns países. Então, o que é o despotismo esclarecido? Manter o absolutismo na política e o iluminismo na economia. E é o que esse carinha vai fazer, tá? Eu falei do terremoto de Lisboa. Portugal já vivia numa situação bastante ruim, tá? O terremoto de Lisboa veio só para piorar a situação. Mas por que Portugal vivia numa situação ruim, né? Porque gastava demais.
Porque dinheiro tinha muito. O ouro afluía em toneladas, tá? Do Brasil para Portugal. Mas o que aconteceu? Por que Portugal não se tornou a grande potência da Europa? Por que, diferente da Inglaterra, Portugal não se tornou um país super industrializado e moderno? Bom, porque apesar do Pombal ter chegado em 1750, a mineração começou em 1700. A gente já tinha que 50 anos antes do Pombal chegar no governo, de uma relação muito problemática que Portugal tinha com a Inglaterra. Era o chamado Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. Esse tratado era de 1703. Por meio deste tratado, Portugal vendia vinhos para a Inglaterra e os vinhos entravam na Inglaterra sem pagar imposto. E a Inglaterra vendia os seus tecidos e produtos industrializados para Portugal sem pagar imposto. Ou seja, nessa relação, quem saía lucrando era a Inglaterra, que vendia muito mais panos do que comprava vinhos. Tá? E a Inglaterra não ficava só nos panos, porque a Inglaterra foi se industrializando e oferecendo cada vez mais produtos. E como Portugal tinha ouro, Portugal não se preocupou em fazer as próprias indústrias. Afinal de contas, a gente tem o ouro, a gente compra barato, sem pagar imposto de Portugal, da Inglaterra. Então, Portugal, os portugueses e o governo português, né, relaxou nesse sentido. Tá? A ponto de um autor importante, o Eduardo Galeano, no livro As Veias Abertas da América Latina, ter cravado uma frase que ficou assim, como um exemplo muito importante para isso. Né? O que o Galeano falou? O ouro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Porque o ouro do Brasil era investido no Brasil? Não. Ele era levado para onde? Para Portugal. E Portugal construiu o quê? Templos, né? Palácios, gastava em porcarias. E para poder viver nos palácios e nos templos em muito luxo, comprava todas as bugigangas e tudo que precisava das fábricas da Inglaterra. Ou seja, no final, esse ouro fluiu do Brasil para Portugal e de Portugal para a Inglaterra. E também do Brasil para a Inglaterra, porque os portugueses compravam da Inglaterra para vender no Brasil. Então, olha só, o português comprava da Inglaterra e vendia no Brasil. O brasileiro pregava o ouro para comprar o produto do português, que depois tinha que pagar o inglês. Então, o ouro do Brasil, no final das contas, financiou a própria Revolução Industrial na Inglaterra. E isso é uma questão importante, tá? Então, que fique bem esclarecido aqui. Agora, o que mais que o Pombal fez? Olha, o Pombal fez coisas muito importantes. Foi ele que transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto das minas e poder vigiar. Foi ele quem expulsou os jesuítas das terras brasileiras, tá? E passou a tomar conta do ensino, porque o ensino era conduzido pelos jesuítas. Ele proibiu a escravização do índio, e o índio era explorado sim pelos jesuítas. O índio vivia em muitas das missões dos jesuítas, nas terras do jesuíta, trabalhando e produzindo para o jesuíta. E o que o Pombal fez? Ele cria o chamado Diretório dos Índios, é a primeira política indigenista brasileira, voltada para o Brasil. Então Pombal ele é o precursor das políticas indigenistas. Ele vai criar escolas para educar os índios, vai tratar o índio como colono, como súdito do rei, ou seja, aqui há uma preocupação com a cultura indígena? Não, nem existe isso. O índio passou a ser proibido de andar nu, não podia morar em casas coletivas, uma oca coletiva, tinha que falar o português, tinha que ser educado em escolas, né, conduzidas por colonos de origem portuguesa ou brasileira, mas assim, ensinando o português. E a ideia do Pombal era colocar, principalmente na região norte do país, onde tinham muitas das missões jesuítas, colocar o índio para trabalhar
para colocar o índio para pagar imposto como súdito do rei, como qualquer outro brasileiro. Era a tentativa de incorporar o índio ao Brasil. Tá? O que mais que o Pombal fez? Instalou manufaturas no Brasil. Mas espera aí, vai produzir tecido no Brasil? O tecido não vem de Portugal, que compra da Inglaterra? Não tem o pacto colonial, Rodrigo? Desculpa, peraí, gente. Não tem o pacto colonial? Pois é. Esse pacto colonial, ele continuava existindo. O Brasil era de Portugal. Mas olha como o Pombal era inteligente. Ele começou a produzir no Brasil tecido rústico, que era para ensacar a produção, que era para vestir os escravos. Por quê? Pensa bem, se para ensacar a produção do Nordeste, por exemplo, para vestir os escravos do Nordeste, o produtor de açúcar, se ele gastasse menos dinheiro, ele ia poder vender o açúcar mais barato e ia ser mais competitivo no mercado externo. Então, quando o Pombal instaura fábricas no Brasil, têxteis, de algodão rústico, tudo bem, mas eram fábricas têxteis, né? Era uma indústria querendo nascer no Brasil, uma manufatura querendo nascer no Brasil. A ideia dele era tornar a produção mais barata, para que o produto final também fosse mais barato e para que o açúcar, então, passasse a ser mais competitivo na Europa. Tá? Ou seja, ele vai continuar explorando o Brasil por meio do açúcar, mas ele tenta dinamizar a produção. Ele cria companhias de comércio para abastecer a região norte e nordeste. Ele vai tentar diversificar a produção agrícola. Tá? Ele que vai introduzir na região norte o café, que depois vai vir para a região sudeste, e aí sim vai se desenvolver. Ele vai estimular a produção do fumo e do algodão, inclusive para vender algodão para a Inglaterra. Tá? E ele vai extinguir o sistema das capitanias hereditárias. Tá? Vocês lembram disso? Capitania hereditária? Depois a gente pode voltar numa aula, fazer uma aula introdutória disso aqui. Mas as capitanias hereditárias eram grandes porções de terras, tá? Grandes fazendas que eram passadas de pai para filho. E o capitão donatário, ele tinha um poder quase que absoluto dentro das capitanias. Então, como o Pombal está tentando colocar mais presença do governo português dentro do Brasil, ele extingue as capitanias, limitando um pouco o poder dos antigos capitães donatários. Ninguém vai perder a terra, eles continuam sendo os donos da terra. Vai poder passar a terra para o filho, tá? Mas não vai ter um poder de lei dentro dessas terras mais. Quem estabelece a lei é o próprio governo português. Então, Pombal, ele promove todas essas mudanças com o intuito de fortalecer a presença portuguesa e fortalecer ou romper com essa dependência que Portugal tinha em relação à Inglaterra. Conseguiu fazer isso? Ele conseguiu melhorar a situação de Portugal. Mas assim que o rei Dom José, que colocou ele lá para governar, morre, a esposa dele, a Dona Maria I, vai mandar ele embora, porque essa Dona Maria I, ela odiava o Marquês de Pombal. Tá? Ela vai proibir, né, a produção de tecidos, né? É a revogação do alvará, é o alvará de 1785, que vai proibir que produtos sejam produzidos no Brasil. Ou seja, ela vai endurecer o pacto colonial. E ela vai acabar com o fim vai acabar com os monopólios das companhias de comércio. Ou seja, essas companhias de comércio criadas no Brasil para dinamizar a produção e a comercialização dos produtos brasileiros, segundo ela, não pode ter companhia de comércio no Brasil, não pode ter brasileiro à frente de comércio com a metrópole. É a metrópole que tem que controlar tudo. Então isso vai gerar muitos desagrados dentro da colônia Brasil. A gente vai ficando por aqui nessa semana, e na semana que vem eu vou mostrar os desdobramentos de quando esse ouro começa a entrar em decadência. Porque até aqui nesse período, né,
até 1700, até aqui, ó, 1777, mais ou menos, o ouro ainda tem grande quantidade. É mais ou menos a partir dessa época, de 1780, em que o ouro começa a declinar. E o que faz com que, por exemplo, a Dona Maria I seja assessorada pelos seus, né, ministros a começar a endurecer o pacto colonial. E esse endurecimento do pacto colonial vai trazer consequências bastante importantes. Então, na aula que vem, a gente fala sobre as consequências desse endurecimento do pacto colonial, da diminuição da extração do ouro. E, pelo amor de Deus, ninguém fala em produção do ouro, tá? Ouro não é produzido. Não tem jeito de produzir ouro. Se tivesse jeito de produzir ouro, seria maravilhoso, né? A gente podia fazer ouro e ia ficar rico. Mas ouro não é produzido, o ouro é extraído, tá? Extração do ouro. E aí na aula que vem a gente fala das revoltas, caminhando já, inclusive, para o processo de independência. Tudo bem? Valeu, gente, obrigado e até a próxima semana.